Seja muito bem-vindo a mais um Rosadas Cash. E hoje a gente vai falar sobre um tema que deve estar aqui, ó, na tua cabeça, que é... Funcionário não é o problema, o dono é que não sabe treinar. Que tá aqui, ó, na sua cabeça. O funcionário não é o problema, é você que não sabe treinar, é o dono que não sabe treinar. E com vocês aqui, que já não é mais convidado, mas faz parte do nosso podcast, Jameli Matos! E aí, obrigado mais uma vez, Leandro, por estar aqui ajudando e com esse conteúdo aí, porque é uma coisa recorrente, né? Normalmente o que chega pra gente é que eu tenho os funcionários são o meu problema, né? Todo mundo fala, né? A gente minha hoje equipe faz é o problema. reunião, é a equipe, é funcionário, isso tá virando quase novela, né? O último treinamento que a gente fez do Impulso Black e Black Belt aqui no Rio de Janeiro, as pessoas não estavam, começaram as pessoas a não reclamar mais de ter que vender mais. A reclamação agora é que não consegue encontrar funcionário, que funcionário é problema. Deixa de abrir loja. Não posso abrir loja. Teve gente que não aluno nosso, né, mas é próximo de alunos nossos, lojas que fecharam por falta de gente. E chegou nesse nível absurdo. E as pessoas acham que a culpa é da equipe, dos funcionários, e não entende o jogo. Aí eu vou começar aqui vamos fazer um bate-bola aqui. Assim, você tem anos e anos de experiência trabalhando com supermercado, assim como eu, você talvez até tenha mais, dentro do segmento de varejo alimentar, Não né? é porque você não tem cabelo branco que eu sou mais velho, não, hein? Mas assim, né, passam-se os anos, né? A gente faz consultoria há anos com o mercado, né? Passam-se os anos e os donos de mercado continuam reclamando do mesmo problema. Aí, na sua Porque funcionário visão... sempre foi um problema. Então, mas aí na sua visão, depois de tantos anos, será que não era para ter resolvido? Aí eu te devolvo a pergunta, será que o problema é o funcionário? Para falar a verdade, eu não acho que o problema seja o funcionário, eu acho que o problema é o dono. E eu digo isso, e agora deixando a carapuça cair em mim mesmo, tá? Porque eu e o Jean tava em reunião recentemente com os nossos sócios lá do Impulso Supermercados, que a nossa consultoria é direcionada para o supermercado, com acompanhamento e tudo mais. Lá a gente estava discutindo o seguinte, que só para vocês entenderem, tá? Que a nossa equipe não estava dando a performance que a gente queria para os nossos clientes. E aí o Jean falou, meu filho, a gente tem que treinar. Aí eu falei assim, nossa, casa de ferreiro, espeto de pau. Vamos fazer que no mínimo seja espeto de ferro, já que é ferreiro, né? Isso. E aí a gente marcou, eu e o Jean discutimos, e a gente criou lá nossa academia de líderes, né? Isso. E aí programamos 7 treinamentos, um ciclo de 7 treinamentos, onde a gente formaria ali nos conceitos básicos que eles precisariam saber para gerenciar os seus times e equipes e chegarem no resultado que eles querem. E por que eu tô dizendo isso? Porque nem a gente, que é uma empresa de educação, não pode fugir do fato que precisa formar as pessoas. Mas eu vou formar e o cara vai embora. Deixa embora. É mais barato, né? Você que falava isso, né? Eu sei que isso alguém disse no mercado, mas você repetir isso para mim direto. É mais barato eu treinar o funcionário e ele ir embora do que eu ficar com o cara ruim sem treinar. O custo é muito maior de você ter um funcionário ruim dentro da loja. Vocês estão doidos. Não faz sentido nenhum isso. Então, assim, precisa treinar, precisa formar, você precisa fazer isso. E o problema de treinamento é que as pessoas encaram o treinamento como um projeto, com início, meio e fim. Então, vou lá, contrato um coach para vir na minha empresa dar um treinamento. Contrato um especialista de açougue lá para vir para minha empresa e fazer os cortes. Legal, é até bom, é bom esses treinamentos, porque o cara vai lá, ensina a fazer os cortes, tua equipe sabe. O problema é que o turnover de supermercado é tão grande que daqui a 6 meses é outra equipe que tá no açougue já. Todo mundo que ele treinou já não tá lá. Então ele tem que fazer com que treinamento seja rotina que não tem fim. Você não tem que limpar a loja todo dia, você não tem que trocar preço todo dia, você não precisa abastecer a loja todo dia. Cara, você precisa treinar pelo menos uma vez por semana. E aí, se o treinamento entra na rotina, pode entrar, sair funcionário, que a máquina não vai parar. Hoje a máquina para. Porque você deu um treinamento, aí trocou o funcionário todo e tem que tentar achar o cara de novo, marcar a agenda, dar o treinamento. Então, quando você cria um esquema para que essa máquina tenha treinamento o tempo inteiro, a vida muda, né? Então assim, o que a gente pode afirmar, então, até pelo que você está falando, treinamento desde o momento que o funcionário entra na empresa e enquanto ele tiver, tem que ter treinamento. Tem que ter treinamento. E tem vários tipos, né? Nem que seja treinamento por feedback.
que é o que recentemente você fez lá na empresa, né? Você chegou lá na empresa, os caras estavam fazendo besteira, você chama um cara pra uma conversa adulta, né? Uhum. E aí você diz, ó, isso aqui tá errado, eu não gosto disso, isso aqui tá certo, isso aqui você pode continuar, isso aqui você pode terminar. E aí a pessoa acaba crescendo. Inclusive, um dos funcionários comentou comigo, que eu dei um feedback nele, né? E aí ele comentou comigo que você tinha dado um feedback parecido pra ele e que ele já tinha entendido e tal. E na verdade, acabei repetindo o seu feedback, porque eu não tinha conversado ainda com ele e pra mim ficou muito, muito claro aquilo dali, né? Óbvio, né? A gente tem estilos diferentes, você é mais corporativo, educado e tal. Eu sou mais, vou lá e dar uma pancada no cara mesmo. E aí o cara entendeu e falou assim: "Ah, e tal, entendi agora o que que era e tal, vou melhorar, não sei o quê". Então isso não deixa de ser um tipo de treinamento. O cara errou, você vai lá e dá feedback pra ele poder melhorar. É treinamento também. Só que o problema é que isso tem que estar na rotina. E não isso tem que acontecer só eventualmente, né? Então, em supermercado você tem que colocar essas coisas, essas rotinas todas de treinamento na rotina do dia a dia dos líderes, principalmente, né? Isso que você falou também para mim faz muito sentido, né? Porque a gente fala com os nossos alunos para fazerem isso, né? Às vezes uma reunião de bom dia é uma reunião de É treinamento, uma reunião de treinamento. porque é onde muitas vezes você vai dar o direcionamento para o seu colaborador, o gerente, né, passa o direcionamento para o colaborador, para o encarregado e alguma coisa assim. Então isso acaba sendo ali, né, a confirmação do treinamento, né? E aí Exatamente. até, como a gente diz, né, até a rotina virar um hábito, né? Exatamente. Então e aí eu vou abrir um parênteses, talvez você vá falar mais disso durante o nosso papo aqui, né? Mas, dentro, né, de tudo que a gente tem, existe o nosso projeto de escola de supermercado, né. Existe um projeto da escola de supermercados, Isso. que tem o objetivo exatamente de formar, treinar, não ensinar estratégia, não ensinar a gestão como um todo, mas ensinar, assim, aquele colaborador, aquela função, o que que exatamente ele tem que fazer e como ele faz tecnicamente da melhor maneira possível. Então, a gente montou a escola já há alguns anos, exatamente com o objetivo de fazer isso. E hoje eu sou muito orgulhoso de ter uma das maiores escolas para treinar supermercado do Brasil, com mais de 15 mil alunos ativos diariamente estudando lá, né? Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, tem um curso lá meu que você pediu para gravar, É né. verdade. E é muito bom, porque dentro do financeiro, por exemplo, a gente explora, né, ensina o colaborador como fazer um contas a pagar, que é né, uma forma estruturada de fazer um contas a Exato. pagar, uma conciliação de cartões, uma conciliação bancária, a tesouraria para ver se tem lá excesso de cancelamento, se o dinheirinho não está indo ali pelo furinho do balde, né. E isso aí acaba sendo o quê? Um treinamento contínuo, porque você pode colocar quantas pessoas você quiser a qualquer momento, não é isso? Então, na época da que eu criei a escola, inclusive as próprias pessoas do mercado digital e tal, que são meus amigos aí que vendem cursos para outros segmentos, eles falaram que eu era meio maluco em fazer isso. Só que eu entendi a lógica do nosso segmento. Então, se eu tiver que pagar curso por colaborador, fica caro, porque eu vou trocar de colaborador, ele pode não chegar até o final. Em algum momento, o meu colaborador pode ter que fazer mais de um treinamento se eu quiser que ele evolua para um cargo de gestão acima. E aí isso acabaria para o supermercado ficando praticamente inviável. Então, o que que eu entendi? O nosso modelo de escola é como eu criasse a escola para o Jamberly, o Jamberly School, Jamberly Escola, Universidade Jamberly do Varejo. E aí você tem uma escola que é do mercado, que é dele. Então o cara paga uma mensalidade para ter acesso àqueles treinamentos todos da escola, que inclusive, eu não sei quando vai ser esse podcast, mas agora em 2025 a gente está regravando todos os Sim. cursos da escola e ainda adicionando alguns treinamentos novos que eu quero colocar, como por exemplo treinamento de finanças pessoais, treinamento de desenvolvimento pessoal e profissional, treinamento de... Cara, por que finanças pessoais? Porque o funcionário que não sabe gerenciar o dinheiro dele, em algum momento ele vai te dar algum tipo de problema. Ele Sim. precisa aprender a fazer isso, até para o salário dele render mais, ele conseguir não gastar mais do que deve e tudo mais. Não entrar nessa onda aí que teve de jogo do tigrinho aí, que Que atrapalhou ainda demais o aflige, varejo, que né? ainda aflige. Então, acaba sendo uma solução que realmente funciona, dá resultado, e que os caras poderiam chegar lá e dar certo, entendeu? Então, dentro desse espírito de treinamento, né, aí na sua opinião, existe algum funcionário, ou vamos dizer assim, algum tipo, vamos, né, falar dessa forma, algum tipo de funcionário que é inaproveitável? Mesmo que a gente dê um treinamento, esse cara a gente não consegue aproveitar, existe?
Eu vou te devolver essa pergunta, mas antes vou dar minha opinião sobre esse negócio, né? Eu, 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 eu tenho um coração muito bom. Você sabe um pouco disso, né? Então, eu acredito que qualquer pessoa que quiser pode melhorar. Obviamente, para algumas vai ser mais difícil desenvolver aquela aptidão, conhecimento ou habilidade, para outros vai ser mais fácil. Porém, qualquer pessoa conseguiria chegar lá. Eu digo isso por quê? Porque eu tenho dificuldade de aprendizado, porque eu tenho dificuldade de concentração, porque eu sou tímido e tenho dificuldade de falar em público. E hoje eu sou, dentro do nosso segmento, os maiores comunicadores do nosso segmento. Eu já li mais de 2.000 livros. Todas as coisas que eu ensino eu sei decor. Agora, foi muito difícil para mim fazer isso. Foram dos meus 17 aos meus 35 anos, foi dormindo 4 horas por dia só. Enquanto as pessoas estavam dormindo, eu estava estudando, me desenvolvendo, buscando, criando coisa, criando ferramenta. Então, que hoje tem IA para facilitar a vida do cara, mas há 20 anos atrás não tinha. E você tinha que aprender as coisas no livrinho mesmo, estudando, olhando. Então, eu acredito que a pessoa possa se desenvolver sim. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. E você? O que você acha desse circuito? Eu compartilho um pouco do que você falou. Acho que toda pessoa que ela tenha a boa vontade. Essa semana mesmo, né, eu tive um exemplo, né, a gente lá na nossa consultoria e conversando com uma colaboradora, né, ela falou: "Olha, eu tô aqui, tô aprendendo tudo, tô anotando tudo, porque se eu não aprender, minha patroa vai puxar minha orelha", né. E ela falou, e pra mim ficou muito claro, porque ela falou assim: "Eu entrei no mercado sem saber nada, eu nunca esse aqui é meu primeiro emprego". E ela já estava numa consultoria de financeiro. Ou seja, essa pessoa cresceu dentro do mercado até, né, a dona do mercado dar uma oportunidade a ela. E ela agarrou, e ela estava ali: "Olha, eu não sei nada, mas estou aqui para aprender". Então essa pessoa provavelmente vai conquistar alguma coisa, né, como Seja te rápido, devagar, é, seja em 3 meses, 6 meses ou 1 e ano, ela chega. isso, como teve gente que participou da nossa consultoria e, tipo assim, no final do nosso ciclo, né, ela falou: "Olha, eu queria falar com todo mundo aqui que eu fazia o contas a pagar da empresa, eu estou terminando a consultoria, sendo promovida Caramba, que legal. para gerente financeira, cuidar de todas Cara, as finanças do mercado", né, um mercado grande, já com algumas lojas, né, um número de lojas. Isso para mim é muito gratificante, né. Mas eu vou puxar uma coisa que você fala sempre aí na rede social, coisa, a única coisa para mim que é, como eu posso dizer, inaproveitável, né, que eu sei que você tem essa mesma opinião, é quando o funcionário não tem caráter, né. não, isso aí não dá. Que aí é Não, tipo é daqui difícil demais não dar tipo cara. aqueles valores inegociáveis, né, que você como líder, como dono, você não pode aceitar um comportamento inapropriado, Isso. mesmo que o cara seja bom. Aí é a minha opinião, Não, né. mas é isso, você Né. está certo nisso. É, Em relação a conhecimento, eu acho que qualquer um pode aprender, mas isso, em relação a caráter, é extremamente difícil de você treinar caráter, porque o cara está sendo treinado com um caráter errado lá desde o berço, né. isso. A verdade é, existe um desvio de caráter, um desvio de personalidade. Por exemplo, uma pessoa que rouba ou furta dentro de uma loja, na maior parte das vezes, ele não acha que está errado, ele cria uma desculpa na cabeça dele para que aquilo seja uma coisa que tá tudo bem. Ah, o dono tem demais, eu posso roubar. Ah, pra eu comer eu posso roubar. Isso é desvio de caráter, não, não pode. Ah, se o cara for tentar matar alguém da minha família, eu vou matar o cara. Eh, isso é desvio de caráter, você não pode matar. Você não pode roubar em hipótese nenhuma, mesmo passando fome, você não pode roubar. Se você rouba, é desvio. Ah, mas se eu estiver no desespero, tá bom, você vai lá e vai fazer, mas isso continua estando errado, porque assim, o que é certo, errado é errado, não existe um meio certo. Hum, E aí esse é um problema, né? Então a gente ultimamente tem sido treinado a aceitar, a deixar com que as coisas esteja tudo bem. ser Uma mais pessoa te bater, esteja tudo bem. Uma mulher ser estuprada na rua e porque tá andando toda. Ah, ela não deveria andar isso. Seria menos arriscado para ela fazer isso, mas o fato dela estar do jeito que ela quiser, isso não dá o direito de alguém lá e querer, sei hum, lá, estuprar a mulher. Então, da mesma forma. O que eu vejo hoje é que existe esse desvio de caráter e realmente treinar isso, a pessoa teria que fazer uma mudança pessoal tão grande em si mesmo,
que é um preço que as empresas necessariamente não podem pagar. Não, É mais né, fácil trocar. isso, eu como gestor, e aí você vai para um paradoxo da administração, né, quem estudou, quem vê a internet, está escrito, né, não há nada que seja tão ruim para a empresa do que uma coisa errada bem feita, né. É E isso. essa pessoa que não tem, vamos dizer, tem esse desvio de caráter, provavelmente ela vai fazer uma coisa errada, porém muito bem feita, porque foi uma pessoa que foi treinada para fazer aquilo, É né. isso. E aí, quando você vai ver, às vezes essa pessoa está desviando troco, está cancelando cupom, está recebendo mercadoria errada, né, que a gente cansa de ver, né. Direto, gente, Então o direto. cara está comprando e ganhando, né, ganhando um dinheirinho lá do fornecedor no Ceasa, entendeu. Então assim, esse tipo de funcionário, por mais que você treine, ele não vai te dar resultado. E ele é um mal para a equipe, porque o dono de mercado pode até achar que ninguém sabe, mas todo mundo sabe, e só ele que não sabe, E né. ó, vocês que estão assistindo o programa aqui, se você discordar comigo ou quiser de alguma forma juridicamente discutir o que a gente está falando, isso é minha opinião e pela lei brasileira eu tenho o direito de livre expressão e dar minha opinião aqui em relação ao que a gente está dizendo. Tá? Mas na dúvida, você sempre procura um advogado em relação a essas partes de funcionário e sempre procura um advogado para respaldar legalmente tudo que a gente está falando. E agora eu vou continuar dizendo as coisas que a gente entende aqui dentro da nossa experiência que deveria fazer. Não, com certeza, isso é muito justo. Tem que avisar, né? Isso. Os haters estão aí. Um beijo E pros haters. e aí seguindo, né, agora nós conversamos um pouquinho sobre os tipos de funcionário, né, essas coisas assim. Como o dono do supermercado, ele organiza o treinamento sem atrapalhar a operação do dia a dia? Vamos lá. Tá. Existe uma maneira simples de fazer esse processo passo a passo, que se você implementar, vai parar de ter problema de uma vez por todas, que é o seguinte. Você imagina o seguinte, nos supermercados, normalmente, e aí você vai organizar de acordo com a tua estrutura, tá? Mas eu vou falar aqui um exemplo prático. Normalmente, na parte da tarde, você tem uma redução de movimento dentro da loja. Com essa redução de movimento dentro da loja, você ganha ali por exemplo, você não vai precisar de todas as caixas operando, porque não vai ter menos clientes dentro da loja. Você não vai precisar de todos os açougueiros operando, porque vai ter menos clientes dentro da loja. Você não vai precisar de todos os repositores lá na loja, porque vai ter menos clientes dentro da loja. Bem que repositor não, né? Mas quase todos os cargos você poderia treinar no contrafluxo. O primeiro erro que o dono do supermercado faz é achar que ele tem que dar o treinamento e o funcionário tem que se virar para assistir pós-expediente. Eu até entendo e concordo, e para mim seria. Eu daria muito mais valor para alguém que está buscando se capacitar nas horas vagas. Porém, a gente sabe que na prática isso não funciona. Então, o que você precisa fazer? Você precisa dar treinamento dentro do horário de trabalho. Então, como que você faz? A gente tem uma métrica que cada funcionário precisa treinar 52 horas por ano. O que significa que ele tem que treinar ali mais ou menos algo em torno entre uma hora e pouca por semana. Então, o que você vai fazer? Segunda-feira, 13h, treina as operadoras de caixa, treinamento de caixa. De 2 às 3, reposição. De 3 às 4, açougue. De 4 às 5, padaria. Na terça-feira, você vai fazer o mesmo treinamento, exatamente igual à segunda. Por quê? Porque as caixas que estavam de folga na segunda vão assistir terça. Os repositores que estavam de folga de segunda vão assistir terça. E assim você vai fazendo. E aí, na quarta-feira, você vai ter um treinamento 1 hora para o cargo, por exemplo, de conferência, 2 horas para o cargo, por exemplo, de fiscal de caixa, depois para o cargo de gerência, depois para o cargo de prevenção de perdas. As áreas administrativas você poderia treinar na parte da manhã. E aí, o que eu faço? O cara tem uma escala, então ele já sabe, ele tem escala de folga, ele tem escala de saída para almoço e de volta de almoço, ele vai ter uma escala de treinamento semanal, onde ele sabe que toda segunda-feira, 13h, ele tem que estar lá e vai treinar. Dessa maneira, você perde 1 hora de trabalho, mas considerando o varejo como eu conheço e tudo que eu já passei aí, mais de 500 e poucas lojas presenciais e mais de 11 mil lojas aí que a gente já atendeu dentro aqui no universo online, quando eu digo lojas, são supermercados, tá? O que eu tenho para te dizer? Você não vai fazer diferença essa 1 hora a mais desse cara dentro do expediente, num horário de contrafluxo, e eu te garanto, no final do segundo ou terceiro mês, você vai ter pessoas 100% diferentes. Porque como o cara estuda dentro do horário de trabalho, ele vai prestar atenção, faz prova
coloca a prova, coloca o treinamento como sendo uma obrigatoriedade para ele poder avançar. Treinar não significa que o cara será promovido, mas sem o treinamento, Ele jamais será ele promovido. jamais será promovido. É isso, né? Você falava isso lá na empresa, né? O treinamento, você se torna apto para eu te promover. Então, aí, se a gente tiver a vaga, se a gente precisar de uma pessoa para colocar ali, você que já terminou, você está apto para ser promovido. Você não terminou os treinamentos que você tinha que fazer, você não está apto. Na indústria, cara, isso é comum. No varejo, isso não é comum. Na indústria, eles têm uma coisa chamada matriz de capacitação. O cara, quando entra, todo ano recebe lá a matriz de capacitação dele, com todos os treinamentos que ele tem que fazer ao longo do ano. Alguns presenciais, alguns online, alguns que o cara só tem que ler um livro e fazer uma prova, mas várias coisas que vão desenvolver ali competência, habilidades, conhecimentos, atitudes dele, de alguma maneira. Então, eu vejo hoje dentro do supermercado que uma linha de treinamento é o desenvolvimento técnico do cara. E aí você pode usar os treinamentos online para isso. Só que tem algumas coisas como comportamento que é mais difícil você desenvolver no online. Então é melhor que essa parte de treinamento fique com os líderes. E aí você de cima forma os líderes abaixo de você, estimulando eles a formar os líderes abaixo dele. E aí isso vira uma corrente do bem, né? E acaba virando cultura. E aí todo mundo está treinando comportamento, atitude, o cara seguir os valores da empresa, seguir o código de ética da empresa, e aí isso ajuda. Agora, dentro disso, o açougueiro tem que saber que a picanha corta na veia tal. Isso. Que depois daquilo ali é colchão duro. Que ele pode pegar a cabecinha ali da picanha e cortar e virar uma picanha prêmio. E ele vai vender essa picanha mais cara. Ele tem que saber que o bife Paris sai de tal corte. Então, isso é técnico, ele precisa aprender a fazer isso. E isso você consegue, por incrível que pareça, desenvolver isso no online. Isso. Se você está chegando agora, volta um pouquinho esse vídeo, porque o Leandro acabou de te ensinar a fazer um cronograma de treinamento, e não só um cronograma de treinamento, como um método de produtividade individual, que é dividir o seu dia em blocos de tempo. Exatamente. Então, volta um pouquinho, se você está chegando agora, se você não prestou atenção, volta um pouquinho, dá atenção a isso. Que não é em todo lugar que você vai ouvir sobre isso, não. Leandro, vou pedir para você 3 sinais que o problema tá na liderança. O problema da minha loja tá na liderança e não no meu funcionário. 3 sinais, vamos lá, 3. 3 sinais que o problema da minha loja tá na liderança e não tá nos funcionários. Tá. O primeiro sinal, tá? Quando você, toda empresa, mesmo que ela não te dê uma meta, ela espera um resultado seu. Se você não atinge esse resultado, a maioria das pessoas culpa os colaboradores. Só que a minha experiência prova que a culpa é da liderança. Por que você está dizendo isso, Leandro? Porque eu já vi lojas com gente fraca, recém-contratada e com pouca experiência, onde colocaram um líder muito bom e a loja performa muito bem, obrigado. Como eu já vi loja com profissionais excelentes, mas com uma liderança bosta, e a loja não performar necessariamente. Então, a liderança ela é responsável pelo resultado. Então, quando o resultado está ruim, em 99%, tem 1% ali, mas em 99% dos casos, é uma liderança com pouca capacidade em fazer o time funcionar, em delegar as funções para as pessoas que têm maior aptidão, em conseguir verificar os pontos cegos e corrigir. Então, eu normalmente vejo que o problema normalmente está na liderança. Existem outras coisas que eu olho também. A segunda coisa que eu vejo que o problema também pode estar na liderança, né? Quando eu vejo gente à toa na loja. Então você chega no supermercado e tem 4 funcionários batendo papo. E aí você chega lá no caixa e tem, as caixas estão desatentas. Você vai lá e chama um funcionário para corrigir e não tem. Aí você vai procurar o líder ali, não existe líder, ele não está em lugar nenhum. Então, no supermercado é muito comum eu ter a boa parte dos líderes serem pessoas que vêm lá de baixo. Então o cara, sei lá, começa em pacoteiro, quando vai ver virou gerente de loja, ou virou um diretor. Só que esse cara que começou como pacoteiro, ele metia a mão para fazer as coisas. Ele ia lá, a tarefa dele era operacional, ele ia lá e fazia com a mão.
E aí, quando o cara vai para a liderança e ele não está preparado para isso, ele vai lá e mete a mão. E aí, qual o resultado disso? O resultado é que eu tenho, por exemplo, um gerente abastecendo e a loja toda rodando a revelia. Então, sendo mal atendido no caixa, o atendimento do açougue é uma porcaria, tem um monte de produto podre na banca, a produção da padaria tá lá, mas ainda não veio para de venda, tem um monte de coisa no estoque que não foi abastecido lá, dando ruptura na área de venda, estando no estoque. E isso tudo acontece por quê? Porque o líder está lá, de alguma maneira, fazendo a tarefa operacional. Então, aí eu enxergo também que o problema da revelia e das coisas não estarem rodando, dos processos não estarem rodando, é por causa da liderança. E a última coisa que eu vejo que é problema de liderança, principalmente, é quando eu vejo as pessoas assassinarem os valores da nossa empresa. Então, se lá na minha empresa é extremamente valoroso os valores que tem nela, que são os pontos de caráter, quando você faz o planejamento estratégico e tal. E lá dentro dos valores dela está escrito iniciativa, e quer ver uma coisa boba de iniciativa que eu venho? O cliente passa e o produto cai no chão. O cara passou, encostou na gôndola, o produto caiu no chão. Aí a pessoa, e tem funcionário no corredor, e aí o produto fica no chão. Por que isso acontece? Porque, de alguma maneira, o que é importante para a empresa não foi passado para baixo. Então, quando um gerente vê aquilo, ele tem que baixar e pegar. E aí, quando você anda com o gerente, nessa mesma loja que eu falei, é um caso real, que eu visito loja direto, então isso aconteceu. Eu joguei no chão. Eu esbarrei assim, deixei cair e continuei andando. E o gerente não pegou. Já teve loja que eu fiz a mesma coisa, né? Eu esbarrei e caiu, e a primeira coisa que o gerente foi, calma aí. Foi lá, pegou e botou no lugar. E aí eu falo assim, tá vendo? Esse cara tem o mínimo de iniciativa. E se ele age assim desse jeito e cobra que seja assim desse jeito, dificilmente um funcionário não vai fazer. Então, a maior parte dos maus comportamentos dos colaboradores tá porque o líder, de alguma forma, não está direcionando as pessoas para o que realmente precisa. E aí falta de treinamento da liderança, para que ela entenda que é de responsabilidade dela fazer com que os valores, as crenças, toda a nossa parte de cultura seja vendida. A cultura não vem de baixo para cima, a cultura vem de cima para baixo. Ela é vendida para baixo, ela é cobrada para baixo, para que aquilo se torne uma rotina e as pessoas entendam que aquilo que é realmente importante para a empresa. Legal. Eu falo sempre também, né, eu sou uma pessoa, você me conhece, e eu me cobro muito, né, e eu falo também com os nossos alunos, né, cara, em última instância, a culpa de tudo é do gestor, é do É dono. isso, é isso. Não adianta querer aliviar não. "Ah, porque meu gerente é ruim". Se o seu gerente é ruim, a culpa é sua, É isso que você entendeu? contratou. É, exatamente, você que tá mantendo o Você cara, contratou, você que treinou, você que né, está mantendo. entendeu? Então assim, os donos de mercado, lamento dizer, mas a maioria das dificuldades que vocês passam é porque a culpa é sua. Entendeu? Porque, como você falou, não houve uma liderança através do exemplo. "Ah, mas a minha loja vende 12 milhões, tu quer que eu desça para a loja?" Não, mas faça isso com o seu gerente para que ele faça isso com quem está embaixo dele, Exatamente. hierarquicamente falando, né, e para que ele possa fazer o mesmo treinamento. Então, se você grita com o seu gerente vai gritar com seus colaboradores. É Se, o vo- exemplo, se né? você só colocar, só começar a treinar a tua linha direta que lida com você, porque você é dono, se a tua empresa fatura 12, 15, 20 milhões, você tem uma linha ali de direção ou de gerência debaixo de você. Cara, forma eles e aplica a técnica de formação que a gente está falando neles. Que, cara, eles vão fazer a mesma coisa para baixo, porque eles se espelham em você. E Exatamente. daí vai fazer para baixo até chegar lá no chão de loja lá. É Vai isso. acontecer a mesma E coisa. quando o cara for promovido, ele vai saber como ele tem que se comportar. Então, gestor, dono, você é o exemplo que tem que ser seguido, né. Na tua visão, quais são os comportamentos principais que um líder deveria ter necessariamente? Aquele necessariamente, né? Aquele de, em alguns cargos é melhor o comportamento X, Y, Z, mas tem aquele que é o basicão. O que você me diria que seriam os comportamentos básicos que um líder teria que ter? Parece, assim, meio clichê, Já né, que mas você hoje é o CEO do negócio, está tocando o nosso mas, negócio todo. eu entendo o seguinte, né, que foi uma coisa que eu aprendi também e vivenciei, né. Acho que o primeira coisa de um bom gestor é liderar pelo exemplo, né. Eh alguns anos atrás, muitos anos atrás, né, existia aquele ditado, né: "Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço", né. Sim, sim. E isso existia dentro das empresas, né, você ser chefe, você podia ter aí era chefe, não era líder, né. Você podia ter comportamentos, como é que eu fui chefe pela primeira vez? Alguém falou assim para mim: "Olha só, você entra na loja, você não dá bom dia para ninguém, você fecha a cara e se o cara não fizer o que você mandar, você manda embora".
pronto, você é o chefe. Todo mundo vai ter medo de você, Sim. né? E ao longo de anos e anos e anos, a gente vem descobrindo que em alguns locais, em algumas épocas, isso funcionava. Hoje você tem uma geração que se você deixar ela sem o telefone, ela vai embora, Exato. né? A gente teve exemplos dentro de supermercado que a pessoa Teve pegou mesmo. às 7 da manhã, quando foi às 9 horas da manhã, ela simplesmente pediu demissão porque ela não podia ficar com o telefone dela, né? Então, é o contrário, é o exemplo. Olha lá, o chefe não está usando o telefone. Então, se ele me pede para não usar o telefone, ele também não está usando. Lógico, se você precisar usar, você vai usar, mas, né, se eu não tenho a necessidade de ficar ali É agarrado porque com se um ele, gerente de loja ficar no telefone o tempo inteiro, ele não tá fazendo nada dentro da nada, loja. exatamente. Então você tem que liderar pelo exemplo, né? Isso para mim é essencial. Lidere pelo exemplo. Liderar pelo exemplo. Tudo que você quer que seja feito, você tem que ser capaz de fazer ou treinar a pessoa para fazer. Porque mal as pessoas sabem que as pessoas te copiarão os exemplos ruins, né? Tipo, você Exatamente. chega atrasado, o cara se dá o luxo de chegar atrasado. Se você vai embora mais cedo, o cara vai se Eu dar brinco lá, né, eu brinco, mas é uma brincadeira séria, né? Você, você pode até sair mais tarde, não que você precise sair mais tarde, mas você Sim. até pode sair mais tarde, mas você jamais pode chegar mais tarde, É entendeu? isso, Por exatamente. quê? Porque quando isso eu aviso, porque, por exemplo, você é o líder, você chega tarde, a hora que você cobrar um colaborador, pô, você está chegando tarde, vai ter algum momento que algum colaborador vai falar para você, mas você chega tarde. E vai mesmo. E vai. Talvez alguns não falem por medo, por respeito, mas algum dia o cara que já tá meio pé da vida, ou aquele cara que quer sair, vai falar: Ele vai "Pô, mas", falar a verdade. ele vai falar: "Mas olha só, você chega tarde, como é que você quer me cobrar horário se você não tem horário?", né. Então, você tem que liderar pelo exemplo, você tem que ser justo, né. Eu falo que um líder, eu falo até mesmo com meus filhos, né, o teu, quociente intelectual, o teu QI, ele vai te levar até um determinado, etapa do seu processo profissional, mas depois você tem que ter um quociente emocional. Então o líder, ele tem que se reservar, ele tem que pensar antes de falar, Sim. ele tem que muitas vezes, né, cara, minha vontade é dar essa resposta, mas eu como líder ou como subordinado, eu gostaria de ouvir essa resposta? O que que eu estou acrescentando nessa tarefa ou nessa discussão se eu falar aquilo ou aquilo outro? Sim. Ah, Jean, você está dizendo que eu não posso falar. Não, você pode falar, mas entenda o seguinte, você tem que falar algo que leve a algum lugar. Se você só mandar aquele cara calar a boca, mandar para aquele lugar, tem que fazer porque ele é o chefe, o cara simplesmente não vai fazer. E ele vai falar assim: "Eu quero ver você me obrigar a fazer". Ele vai falar isso na tua cara. E se tu não mandar o cara embora, tu perde entre aspas, "o respeito de toda a equipe", É isso. né. Então, ser justo, liderar pelo exemplo e o líder, talvez, né, ele estar também, como você bem falou, sempre se atualizando. O líder, ele tem que ser exemplo. Então o líder, quando o cara fala assim: "Poxa, fiz um curso legal, li um livro legal, poxa, assisti uma palestra legal", sobre questões lá do trabalho. O que que você está comunicando para as outras pessoas? Cara, o meu líder, ele está em desenvolvimento. Sim. Então, se eu quiser desenvolver por cópia, né? Então, daqui a pouco vai ter gente que vai falar para você. Por exemplo, lá na nossa empresa já teve gente que do nada, não, já assisti aqui esse cursinho aqui sobre CS, assisti esse curso aqui sobre finanças. E a gente não pediu para eles fazerem isso. Mas em algum momento eles viram em você esse comportamento, viram em mim esse comportamento, viram em quem está Tá perto deles esse buscando, comportamento. estudando. Exatamente, né, então acho que o líder é isso, independente, como você falou, independente, o cara chegou cru, mercado é porta de entrada para a maioria das pessoas, né, 16, 17, 18 anos tá chegando. É a mãe que vai lá e conhece o dono e pede: "Poxa, arruma um emprego aí para o meu filho não quer nada, arruma aí meu Não emprego". pega pra ele pra advogado. E tal, e aí vai para o mercado. Então esse cara que está chegando, ele tem que entender que o dono chegou lá através de um trabalho, né, através de um estudo, através de um esforço pessoal. Se ele não entender isso, ele não vai dar valor ao trabalho que ele tem. Você pode ter certeza disso. Então o exemplo principal disso daí é Ser justo, ser justo, e eu costumo dizer que senso de justiça é pra dono de supermercado é extremamente delicado, porque você tem pessoas que você confia, e na maior parte das vezes, essa pessoa que você confia não necessariamente é a pessoa mais competente. E eh, você tende a dar valor para a pessoa que, aspas, você confia mais do que necessariamente para os mais competentes. Em vez de você, sei lá, transforma o cara de confiança então em alguém competente, né?
mas eu vejo a justiça sendo feita errada, né? Então, você muitas vezes você vai numa loja e o cara que é mais antigo, ele tem mais oportunidade de crescimento do que o cara que é mais eficiente tocando o negócio. É óbvio, né? Os que são eficientes, se você testar confiança com ele, vai ver que pode ser que ele seja a pessoa. O ideal é chegar nesse meio do caminho, né? O cara que seja de confiança e ao mesmo tempo competente. Então, mas eu vejo que em supermercado não tem muito essa justiça. A justiça é pelo mais antigo, eu tenho tempo de casa, e não necessariamente pela competência que o cara tem. Então, ser justo, na minha visão, é você ser justo com aqueles que têm, que fazem mais, entregam mais e tal, para esse cara ser destacado, evoluído, receber um salário melhor e tal, esse cara ser promovido. Então, é olhar também um pouco isso. E também, o supermercado, porque é muita gente, tem um júri de gente muito grande, você também não pode ser muito 880, você tem que achar ali o meio caminho do meio. Isso. Porque vai acontecer do seu funcionário que trabalha quase todos os dias, tá, folga uma vez por semana só, dele ter algum problema, alguma coisa acontecer na casa dele, sendo um profissional muito bom, isso já aconteceu, e você não teve ali o discernimento. Eu estava discutindo isso ontem com o Leandro Condeixa lá do Dois no Varejo. E ele falou assim, cara, aconteceu um caso num supermercado de um funcionário que era muito bom. Ele era um dos melhores que tinham lá. E aí, ele teve algum problema lá que ele teve uma falta. E na época tinha aquele lance de cesta básica, o cara que não faltar, não atrasar, tal, ganhava cesta básica. Aí esse cara perdeu a cesta básica. Cara, esse funcionário foi numa regressão de desempenho até ele ser demitido. Enquanto o que o gerente deveria fazer é ter tomado a decisão de, sei lá, achar o meio do caminho daquilo ali, conversar com o cara, ou dar a cesta, comentar para o cara não fazer isso da próxima vez, mas também não ser 880. Então, o líder tem que ter esse discernimento, e aí a gente entra na justiça, de conseguir olhar mais do que só simplesmente ali aquela regrinha básica, fechada ali e ter discernimento. Tanto é que as empresas que conseguiram emplacar esse tipo de prática no longo prazo que deram certos, essas são as pessoas que ganharam, essas são as pessoas que perderam. Tá bom. Aí isso vai para o líder, o líder acima ali da loja, para ele olhar e ele dizer o que dali vai fazer. A gente realmente vai cortar de todo mundo, eu realmente vou dar pra isso. Porque pode ser que esse cara aqui não tenha faltado, não tenha o que, mas tá fazendo tanta sacanagem na loja, o cara fala assim, ó, então, isso aqui você pode tirar a cesta. E se perguntar, fala que foi eu que tirei. Então, tem coisa que a gente tem que achar ali o meio caminho do meio. Mesmo que, obviamente, você tem que ter cuidado para não burlar os seus próprios processos. Mas também tem que olhar a questão pessoal, porque as pessoas têm dor de barriga, têm problema e tudo mais. Você tem que conseguir achar ali o meio do caminho, né? Tem que conseguir discernir. Se fosse só para seguir uma regra sem olhar, a gente botava uma máquina, não precisa mais de Isso. colaborador, né? Baseado até nisso que você falou, e eu já ouvi você falar essa expressão, né? E aí eu vou te fazer essa pergunta, né? Às vezes você fala assim: "Olha, o funcionário ele pede demissão mental antes de pedir a demissão física", né. Existe alguma forma da gente tentar evitar isso? Dele pedir a demissão mental, dele já tá fazendo tanta besteira que, assim, ele já tá na rua, a gente só não avisou. É, Ou ele eu, é um funcionário bom que por algum motivo também deixou de É, render? eu normalmente, eu sempre tento, assim, eu sou difícil de desistir das pessoas, né. Então, quando eu desisto das pessoas, eu nem falo mais nada. O pessoal fazer uma droga do meu lado, eu falar: "Tá bom", porque, na minha filosofia de vida, eu não perco tempo com pessoas que eu não acho que vou ter algum futuro com elas, então eu nem perco tempo com elas. Agora, dentro da empresa como um todo, a minha sugestão é a seguinte: antes de você vê com um funcionário, e aí que tá o cenário, né, um funcionário bom, que de repente começou a performar mal, você tem que sentar com ele ali e dar apoio para ele, entender o que está acontecendo, ver o que aconteceu, ter uma conversa com o cara, dar ali uma ou duas chances do cara poder melhorar antes de pensar em mandar esse cara embora. Agora, você tem um cara que é ruim e tá fazendo aí você tem um cara que é ruim, não sabe executar a tarefa, aí você vai lá e tenta treinar esse cara para ver se ele fica bom, e aí segue. Beleza. Se esse cara ruim não quiser ser treinado, aí você manda embora porque é só perda de tempo. Agora, você tem um outro funcionário que ele é muito bom em fazer aquilo e ele sabe exatamente, ele gosta do que faz e tá motivado e tal. Esse cara você também tem que ter cuidado, porque no caso dele, eu preciso simplesmente delegar o que ele precisa fazer e não ficar ali,
cobrando a ferro e fogo do lado dele. Porque senão você vai acabar desmotivando ele também. E eu tenho um cara que não quer e não sabe fazer, que necessariamente vou mandar ele embora. E aí, qual é o ponto, né? Justificando o que você falou. A instância que eu faria com essa pessoa era ter uma boa conversa com ela e entender o que está acontecendo. Tirar o cara ali da loja, chamar o cara para a sala para conversar, ou levar o cara para tomar um café e conversar, entender o que está acontecendo. Porque muitas das vezes, já, assim, eu tô nesse negócio há 26 anos trabalhando. E durante os 26 anos meu de experiência trabalhando em algumas centenas de empresas, presencialmente, o que eu identifiquei é que, cara, nada vence uma boa conversa. E muitas das vezes você só precisa dar abertura para a pessoa poder dizer o que está acontecendo. E você avaliar se vale a pena ou não você investir tempo naquilo. Porque se o problema for muito complicado, é realmente melhor você mandar o cara embora. Agora, se é um problema que pode ser administrado, cara, é tão difícil arrumar boas pessoas trabalhando pra gente, para quando a gente tem as boas pessoas, a gente simplesmente deixá-las irem por motivos tolos, muitas das vezes, né? Óbvio, né? Vamos lá. Tem coisa que é inegociável, né? Então, dentro do supermercado, por exemplo, o cara que furtou, ou a pessoa que teve alguma atitude desonesta, aí esse tipo de gente, aí não é negociável. Óbvio, né? Se honestidade para você não for negociado, para mim não é. Para mim, ela não é negociável. Honestidade, lealdade, não é negociável. Se o cara foi desleal comigo, essa pessoa não vai ter nada comigo o resto da vida e nunca mais a gente vai fazer nada juntos. Porque, para mim, isso é um princípio inegociável. Então, eu acho que o problema de todo gestor e todo dono de empresa é que ele não tem nem clareza sobre isso. Assim, o que é inegociável para você? Então, isso que é inegociável é inegociável. Você tem, inclusive, passar para baixo para as lideranças entenderem que aquilo é inegociável. Agora, as outras coisas, cara, uma boa conversa, sentar com a pessoa e ter uma boa conversa, entender o que está acontecendo, na maior parte das vezes pode ser que corrija. É óbvio, né? Isso não significa que aquele funcionário que fez besteira não tem que ser punido. Você pode puni-lo. Mas mandá-lo embora, tirá-lo da tua empresa, eu acho que pode ser demais. Pode ser que uma conversa resolva e você não perca um bom talento, porque por algum motivo ele teve uma dor de barriga naquele momento, um problema naquele momento, ou está passando por uma situação difícil. Existe um caso, inclusive, Jean, então, só complementando, que aconteceu numa loja que a gente trabalhou há muito tempo atrás. O funcionário, todos os repositores mal fazia a reposição de uma seção, de um corredor inteiro. Esse cara repunha 3 corredores todos os dias, sozinho, só ele. E ele era muito bom, muito rápido, inclusive. E aí, esse cara, na época eu fazia consultoria para essa empresa, e aí me foi chamado para chamar, na época da consultoria a gente ainda fazia essas coisas, né? De mandar embora. Aí me chamado para ir lá e demitir o funcionário. Aí eu falei assim, pô, mas esse não era o nosso melhor repositor? Ele falou, mas ele tá muito ruim agora, a gente quer mandar ele embora. Eu falei, mas quer mandar ele embora? Quero. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, não sei, o desempenho dele caiu, ele não tá trabalhando, tá faltando muito, tá chegando atrasado, não sei o quê. E aí eu fui conversar com o cara, o que tinha acontecido. E aí, sabe o que tinha acontecido? Era assim, a folga do cara era terça-feira. E aí mudaram a folga do cara para quarta-feira. Só que terça-feira, no lugar que era essa loja, na cidade, o filho dele tava com câncer. E era o único dia que tinha atendimento no hospital que tinha gratuito lá para fazer o atendimento do câncer. E aí era o dia que ele ia com o filho, porque a mulher não podia. E aí, o que aconteceu? Quando a gente trocou a folga dele de terça para quarta, ele não conseguia mais acompanhar o filho. E aí, por isso ele estava faltando. E aí, no dia que ele não faltava, a esposa dele infernizava tanto a vida do cara, que o cara vinha pra cá com a cabeça estourando. E aí, quando eu conversei com o cara, ele falou assim, Leandro, sabe o que aconteceu? Eu me dediquei sempre, eu fiz tudo, e na hora que eu fui falar com a gerência em relação a isso, as pessoas não ligaram pra isso. Falaram que a decisão era essa, acabou e fim. Mas eu falei, mas o meu filho tá com câncer, e ninguém teve o mínimo cuidado, carinho pra isso. Aí eu falei assim, cara, se o problema era esse, tá bom, a sua folga a partir de amanhã é quarta-feira, não é mais terça-feira. E eu mandei o pessoal trocar. Cara, voltou a ser o melhor funcionário da empresa. E pelo contrário, depois disso, esse cara depois foi promovido a gerente. E, se eu não me engano, ultimamente lá, quando eu te vi recentemente, esse cara tava quase indo para diretor da empresa. Por quê? Porque o cara era muito bom. Ele só tava com um problema pessoal
que a empresa simplesmente, de repente, mudou. E aí, quando eu fui perguntar para a empresa por que ela tinha alterado a folga, era porque alguém disse que era para fazer daquele jeito e isso não mudava em nada a operação, em nada. Era só alguém Alguma pediu ideia e mirabolante. isso. Alguém pediu, sei lá, e o cara foi lá e fez. E no final das contas, a gente ia perder um cara extremamente capaz e importante por causa de não ter ido lá escutar. E eu brinco isso, porque na época que eu fazia consultoria presencial, eu brincava com alguns donos de empresa e falava assim: você tá me contratando para eu ir lá conversar com seus funcionários, né? Porque eu ia lá e falava assim: o que precisa ser feito? O que vocês estão vendo que não tá funcionando? Ele falava: não tá funcionando isso, isso, isso. Eu pegava o que os funcionários falavam, muito óbvio, né? A gente tinha técnica, ferramenta, estratégia e tal. Mas, cara, muitas das coisas simples que eram implementadas eram coisas que os próprios colaboradores passavam que o dono não parava para escutar. Então, cara, escuta a sua equipe de alguma maneira, porque vocês estão falhando muito de achar que você tem um rei na barriga e não precisa escutar quem tá lá embaixo. Quem tá lá embaixo está respirando o dia a dia do supermercado e muitas vezes pode te dar informações valiosas que vocês vão usar e vão melhorar a gestão de vocês. Eles conversam com o cliente, atende o cliente, né? A gente brinca, né? O açougueiro tratou mal a pessoa, quando chega no caixa, a pessoa fala mal do açougueiro para a operadora de caixa, né? É Exatamente. tipo assim, pô, o teu açougueiro hoje tá de mau humor, porque me atendeu muito mal. Leandro, a gente, né, o papo tá bom, mas eu, assim, até para dar um encaminhamento, a gente falou sobre treinamento, a gente até falou da nossa escola de supermercado, você falou muito rapidamente sobre esse tema, mas vamos estipular aqui um prazo, vamos dizer assim, o meu funcionário chegou hoje, ou eu comecei a treinar minha equipe agora, 3 meses de treinamento, 90 dias. Será que eu já consigo colher? Quais seriam os frutos que, de repente, na sua opinião, que eu estaria colhendo? Depois de 90 dias de treinamento, como você falou, colocando hora, né, estipulando ali os treinamentos corretos, o que você acha que a gente estaria colhendo depois de 3 meses? Eu acho que antes disso não é pensável ainda. Eu vou falar da nossa escola lá de supermercados, né? Com 3 meses de treinamento, um açougueiro, por exemplo, vai ter passado por umas 8 horas lá. Então ele já vai ter aprendido a montar a porta de carne, a layoutizar a ilha de congelados, a ter cuidado com limpeza e provavelmente deve estar chegando próximo de aprender alguns cortes especiais que rentabiliza, né? Que você pega lá a paleta e dentro da paleta você faz, se eu não me engano, são 8 cortes nela. E os 8 cortes especiais dela você consegue vender isso com 40%, 50% a mais de preço quando você vende o corte, porque você separa ali, você tem um produto com um nível de qualidade, de gordura, que faz com que o produto seja vendido, inclusive, mais caro e as pessoas reconheçam o preço ser mais caro. Então, assim, 90 dias você já vai ver resultado, dependendo da função já financeiro, né? Então, se a gente estiver falando de um hortifruti, de um açougue, de uma padaria ou de uma mercearia, você já vai ver resultado Então financeiro. treinar funcionário vende mais. Vende mais, diminui Dono de perda. mercado. Vende mais, diminui perda, melhora processo e operação. Eu consigo trabalhar com menos gente, né? Poucos e bons, eu consigo trabalhar com menos funcionários e eu consigo fazer com que esses poucos consigam repor. Tanto é que eu falei isso para você, né? A gente tinha loja que tinha gente que mal conseguia repor um corredor, enquanto o cara lá repunha 3 corredores. Então, assim, se eu pegar esse cara e botar ele, inclusive, para estar acompanhando, e muitas vezes esse cara que melhor repõe é o cara que você vai colocar ele como encarregado, porque a diferença da função de líder, de gerente, líder e de encarregado de loja, ou seja, de líder de seção, é que o líder de seção, ele é um líder fazedor, né? Ele lidera fazendo. Então, o líder de reposição, ele vai repor, ele vai montar ponta, ele vai meter a mão. Quando o cara entra para o nível de gerente de loja, ele entra num nível ali que ainda é operacional, mas já começa a botar uma patinha no tático. Então, ele já tem uma função de mais olhar e direcionar do que ali operacionalmente meter a mão para executar ali o que precisa ser feito. Então, e aí isso, inclusive, é uma falha que eu acho que do gerente. Muitos deles vão lá botar a mão e acabam não olhando, como a gente já falou até aqui, olhando o resto todo da empresa, né? É o piloto de avião que está servindo um cafezinho e aí o avião está rodando a deriva, e não pode, tinha que estar lá olhando. Então, eu vejo um pouco disso em relação à parte dos gestores, gerentes de loja. Então, dá resultado sim, 90 dias já vê resultado, e principalmente o cara que, por exemplo, você colocou lá como encarregado e tal, esse cara precisa ser treinado em liderança, porque ele pode ser o seu melhor repositor, mas se você não treinar ele sob liderança, ele não vai estar apto para tocar ali a função dele de encarregado. Então, você vai ter perdido o melhor repositor da sua loja
e ter colocado o pior encarregado da sua empresa. Então você precisa formar liderança. Para mim é igual músculo. Quanto mais você fizer exercício, quanto mais você treinar, mais forte e resistente você fica. Então, melhor essa pessoa vai ficando. Então, treinar não é uma opção. E, cara, se você achar que a sua equipe já está bem treinada, treina mais um pouco, porque treinar não é para... Treinar é rotina e não processo, tem que ser feito uma vez e sempre. E se você quiser saber mais informações sobre a nossa escola de supermercado, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ou simplesmente você digita aí em qualquer site, leandrorosadas.com.br/escola, e você vai ter acesso aí à nossa escola de supermercados, vai lá ver como é que é, o preço dela é super baratinho para você pagar por mês, sai menos de R$13,13 por colaborador, deve ter um aumento agora, não sei se você já assistiu, já deve estar com aumento, e aí você vai poder ter acesso ali a todos os treinamentos dentro da loja e mais alguns treinamentos extras ali para você assistir quantas vezes quiser, para quantos colaboradores quiser. E já, como recado final, assim, o que você daria de dica aí final para esse tema tão importante que a gente está trazendo hoje? O que a gente sempre fala, né, funcionário, eu começo a treinar ele no momento que ele entra na minha empresa e eu vou treiná-lo até o momento que ele saia da minha empresa. Se eu fizer isso, eu vou ter um negócio que está em desenvolvimento. Então, se você não treina a sua equipe, você está perdendo dinheiro. Então, é só treinar. E quando você achar que estiver bom, treina mais um pouco. Então, o treinamento, ele nunca termina. É igual limpar a loja. Você não tem que limpar a loja sempre, porque ela sempre vai sujando. Treinamento é a mesma coisa. Você parou de dar treinamento para a equipe, em algum momento vai começar a desandar processo, vai começar a acontecer um monte de problema e coisas erradas, porque para você garantir rotina, você tem que ter sempre treinamento da tua equipe. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse Rosadas Cash, é um episódio muito especial, e não deixem de curtir, compartilhar esse vídeo e também eu vou te fazer uma pergunta. Você tem feito treinamento dos seus funcionários? Segunda pergunta que eu queria fazer é: o que você vai fazer a partir do que a gente falou agora para mudar a tua realidade aí da sua loja? Vamos para cima, tamo junto, muito mais longe. Até o próximo Rosadas Cash! Abraço.